Norte, estamos aqui diante desse belíssimo palacete que ele é correlacionado com a história do Engenho São Francisco do Barão de Ceará-Mirim, e o nosso amigo Francisco Barão vai falar um pouquinho sobre ele. Nós estamos sediados no Engenho Guaporé, ele que foi fundado no ano de 1850 pelo Barão Manuel Varela, com o objetivo claro, de ser uma casa de campo, que naquele momento era o que? Era um ponto aonde no período mais quente do ano, o verão, eles vinham com suas famílias para poder se refrescar, né, durante o dia. E eles passavam uma boa parte desse período do verão, por isso que eu também conheci como casa de veraneio, por causa disso, para poder ficar aqui. No ano de 1866, quando Isabel Varela, como diziam os nossos avós, estava passando da idade de se casar, estava no Caritó, o então filho do comendador do Império, Joaquim Pereira, o doutor Vicente Inácio Pereira, estava se formando na Bahia em medicina, e o barão não tinha um médico na família dele. Qual era a ideia? Era fazer um casamento e uma aliança política, principalmente, é claro, e econômica, com a tradicional família Pereira, e assim culminou esse casamento de Isabel Varela, oferecido como pretendente do doutor Vicente Inácio Pereira, e esse casamento, só para você ter ideia, foi um afortunamento pouco visto na província naquele momento. Por quê? Porque os dotes eram feitos de acordo com a fortuna do pai da moça. E o dote que o doutor Vicente Pereira recebeu foi algo que fez com que ele se tornasse altamente poderoso, rico, mais do que outros que já viu naquele momento. Porque, só para você ter ideia, além do palacete que está aqui atrás, que foi dado como dote, o Engenho Guaporé, não só ele, como a maioria das fazendas que o barão tinha foram divididas por este dote. Muitos contos de réis, em torno de 70 milhões no dinheiro atual, né? Hoje, contando na moeda de hoje. E também casas nas vilas existentes na província. Nós tínhamos 17 vilas e ele tinha casa em todas elas, porque ele era médico e ele fazia esse atendimento. Não é como hoje que tem um hospital em cada cidade, não havia isso. Então, quando você queria fazer uma consulta, você pagava a consulta e aquele médico ia até a sua casa, ou então você ia até a residência do médico. Então o doutor Vicente ele percorreu o Rio Grande do Norte quase todo e foi um dos responsáveis naquele momento pelo estudo de cólera morbus, que dizimou quase metade da população do Rio Grande do Norte no século XIX, e o doutor Vicente Pereira se propôs, né, a fazer esse estudo, e que inclusive vitimou ele no ano de 1888. Ele foi acometido pela bactéria, a qual ele morreu desse mesmo fato, né, estudando, lutando pela ciência. Né? Ele chegou a ser deputado provincial, ele foi vice-presidente provincial e por um curto período de tempo também assumiu a presidência do Rio Grande do Norte. Por isso que essa casa também eu costumo chamar ela de Palácio do Governo Provincial, porque foi morada do governador. E naquele tempo, a maioria das decisões políticas eram tomadas da própria fazenda. Isso. Era bem diferente de hoje. Em dia, o Palácio do Governo do Estado é lá em Lagoa Nova, né? Palácio Lagoa Nova, lá em Natal. Mas antigamente, quando quem mandava no Rio Grande do Norte, basicamente eram as cidades de Ceará-Mirim, Caicó, Açu, Canguaretama e também Macaíba. Então, geralmente, cada fazendeiro ou senhor de engenho, geralmente governava suas próprias fazendas, né? Essa casa, logo depois com a morte do Dr. Vicente Pereira, ela passou a ser dos seus filhos, que foi usufruída mais pelos netos. O neto dele, Nilo Pereira, foi um grande escritor, aqui grande político lá em Pernambuco, foi secretário de Estado, foi deputado por Pernambuco, e escritor que descreveu em muitos de seus livros, como Imagens do Ceará-Mirim, relatos da história viva da nossa cidade, da parte de produção de açúcar, na parte de seus casarios, e também de datas sobre eventos da cidade. Nilo Pereira, antes de falecer, trouxe essas palmeiras que hoje também está aí já quase decadentes, as bichinhas, foram trazidas de Pernambuco, plantadas pelo próprio Nilo Pereira, está aqui ainda à frente do palácio, e Nilo Pereira, antes de morrer, ainda teve a honra de ver essa casa sendo transformada em museu. Foi mesmo, quer dizer que essa casa foi um museu? Ela foi o museu da cidade, doado pelo então vice-governador na época, Geraldo Melo. Ele doou essa casa em um comodato por 99 anos, que sediou em homenagem ao escritor Nilo Pereira o Museu Nilo Pereira, que na época foi o único museu que tinha na cidade de Ceará-Mirim, um museu público, aonde tinha a historicidade, né, ligada
aristocracia da cidade, que foi infelizmente abandonada pelo governo do estado, né, e na época pelo poder municipal da cidade, no ano de 2007. E de 2007 para cá, a Fundação José Augusto é uma briga constante entre as partes para ver se há um restauro da casa. O fato é que a casa já começou a entrar em um processo de tombamento, literalmente de ruínas, né? Começaram a saquear, saquearam todo o seu madeiramento, eram madeiras muito bonitas, toda a sua parte de assoalho em pio de riga foi todo levado, toda a sua parte do forro, que era um forro todo em degradê de saiblanc francês, foi todo arrancado, como que arranca o coração pelas costas, e ficou aí esse abandono cultural, né, pela Fundação José Augusto, e esse clamor que principalmente eu, que estou aqui recebendo turistas que vêm do mundo inteiro, né, e me deparar com as pessoas cobrando, né, não é o restauro da história deles, que eles não são daqui, mas é de você que é do Rio Grande do Norte, de você que é de Ceará-Mirim, e como eu costumo dizer, que se você não lutar pela história da sua cidade, não é ninguém que vai fazer isso por ela. Isso cabe a você que estava nesse vídeo. Então lembre-se, ninguém vai fazer a preservação da história da sua cidade a não ser você que mora nela, que vive nela. Então costumo dizer que o filho que não faz por sua terra jamais irá fazer pela terra de ninguém. Isso aí quem dizia era o Desuí Rosado, e eu repito aqui essas palavras porque é a mais plena verdade. O filho que não cuida de sua terra jamais cuidará da terra de ninguém. Então você, que muitas das vezes culpa político A, B ou C, começa logo por você mesmo. Então não venha destruir não, essas ruínas não, que isso tem história. E é uma história rica, história de pessoas que tiveram uma doação pela cidade. Eu costumo muito dizer nas praças que construíram e fundaram a cidade. Quando a gente fala assim, escola doada por não sei quem, essas escolas na realidade elas não foram construídas pelo Estado. As primeiras instituições de ensino público do Brasil, elas foram construídas pelas famílias que tinham o prazer de doar aquilo que a cidade tem. Por exemplo, nós temos o prédio da Escola Barão do Ceará-Mirim, que foi um prédio doado pelo próprio Barão. A mobília foi comprada com o dinheiro dele, o ensino era bancado com o dinheiro dele, para ele ver a cidade com uma outra visão. Ele vê as pessoas sendo educadas, né? Agora é interessante, né? A gente vai percebendo aqui uma coisa. Por exemplo, lá na escola Barão do Mipibu, ali também foi doado pelo próprio Barão. E a gente tem que entender uma coisa, pessoal, que a nossa cultura e nossos valores, porque muitas vezes o pessoal fala de famílias, porque eram famílias ricas, que só faziam ganhar dinheiro. Não, também são pessoas que foram benfeitoras e trouxeram progresso para a região. Tem isso também. Trazendo progresso traz emprego, traz tudo para toda e qualquer região. E ainda tem uma coisa que eu falo também. Um dos motivos que eu criei o Fatos e Cultura, vários amigos incentivaram tudo, foi para mostrar nossos valores, cultura, tradição para o nosso povo. E aqui eu carrego, ó, com muito orgulho, a bandeira do Brasil e a bandeira do nosso estado aqui, Rio Grande do Norte, com nossas cores aqui. Para quê? Para mostrar um pouco e valorizar e mostrar o que temos de coisas bacanas. Não é isso, meu querido? Então é isso. A nossa ideia é justamente essa, que vídeos como esse façam com que as pessoas valorizem a cultura local, o turismo local, seja um incentivo para você conhecer o que a sua região tem de melhor. E que isso, obviamente, não depende do poder público, depende muito mais da vontade do povo de querer conhecer e fazer. E seu voto. E de que outra coisa, né? Então, fica aí o recado para você, preserve sua cultura, preserve sua história e cobrem. Cobrem para que dias melhores dentro desse segmento, né? Principalmente na esfera estadual, infelizmente, que é o nosso principal hoje embargo, né? Aqui no caso do Museu Nilo Pereira, né? Que está abandonado. E a gente cobra que a Fundação José Augusto, ela tome providência e venha, né? Fazer o restauro desse lindo palacete. E um negócio bacana que nós temos aqui pessoas com boa vontade, toda a vida se unem com um bem comum. Como aqui com meu querido amigo Barão, tem os nossos amigos Augusto Maranhão, Anderson Tavares, tem Daliana Cascudo, dentre tantos, para não ser injusto, o Francisco Galvão lá do Canguaretama, dentre tantos
que têm toda a boa vontade do mundo e querem ajudar para melhorar e apresentar nossa cultura por Potiguar.